Saudações alvinegras, aqui são os meninos de Fora da Vila, eu sou o Carlos Zucchi, trazendo para vocês aí o quê? Não sei, né? O Santos não tá jogando, foi eliminado aí do Campeonato Paulista, não tá jogando nada e a gente não tem muito o que falar. Então eu vou falar para vocês do que saiu uma matéria no Diário do Peixe, falando sobre as dificuldades do Santos em trazer qualquer tipo de contratação, né? Então, tanto pela situação financeira do Santos, né? E aí citaram o termo concorrência desleal. E aí eu fiquei pensando, cara, o que é uma concorrência desleal, cara? Porque assim, concorrência desleal, no meu entendimento, seria num nível assim bem absurdo, assim, sabe? De você ter de repente assim uma estratégia comercial, né? Então tem duas empresas que têm o mesmo produto, sei lá, duas empresas que vendem o mesmo tipo de hambúrguer. É bem parecido, mas não é igual, beleza. Só que aí um deles pega e baixa o valor lá para baixo, porque ele tem muito mais loja, é muito maior que o outro concorrente, para forçar a quebra daquele concorrente. Daí, quando o outro concorrente tentar baixar o preço, brigar, não vai ter o mesmo nível de concorrência, vai ser uma concorrência desleal. Talvez acabe quebrando e daí a grande compra a pequena. Eu acho que mais, assim, concorrência desleal talvez fosse nesse sentido. Porque o que eles estão alegando? Eles estão alegando que times que têm condição financeira melhor acabam levando os jogadores. Essa é a lei do mercado. Então, assim, se não sabe brincar, não desce pro play. Não tô dizendo que é justo, não tô dizendo que é correto, tô dizendo só que é assim que funciona. Então você tem que entender como funciona e jogar de acordo com as regras. Ou você ser mais esperto, ou você dar outro tipo de vantagem que compense a tua desvantagem inicial, que é o dinheiro. Então, principalmente o dinheiro de contratação, né, de pagamento ali e tal. Porque, por exemplo, você vai contratar um jogador, o time adversário oferece um salário melhor, só que você tem uma margem ali de repente, pagar uma premiação maior para ele, parcelado junto com o salário, e daí acaba compensando, sabe? Então o cara quer de assinatura para assinar o contrato, né? O pessoal chama de luva, né? Perdão, desculpem. O pessoal chama de luva, né? Então, assim, para pegar uma luva ali para assinar o contrato, você pega e fala assim: ah, sei lá, eu quero R$ 1 milhão. Só que aí você pega e fala: cara, eu te ofereço três anos de contrato e eu vou dissolver isso nesse período. E aí o cara acaba aceitando, porque daí a luva dele é muito maior, né? O triplo. Mesmo que seja parcelado, ele não receba à vista. Então você tem que saber negociar, tem que saber jogar, tem que saber fazer coisas para compensar a tua desvantagem. E a desvantagem do Santos qual que é? Dinheiro. Basicamente o Santos não tem dinheiro para pagar por contratações e tem um dinheiro limitado de o que pode oferecer de salário, o que pode oferecer de premiação e acaba perdendo. E aí uma das coisas que a matéria citou foi a negociação com o Ademir. Ademir que destaque ali no futebol mineiro, se não me engano foi no América mesmo. O Atlético Mineiro contratou, até começou jogando, apareceu bem, mas daí com as outras contratações do Atlético, com aquele time cheio de estrelas, acabou ficando meio escanteado, meio na reserva, e aí vários times interessados, inclusive o Santos. Parece que o Santos passou dias conversando com o Atlético Mineiro até chegar perto dos valores que o Atlético pedia. O Atlético liberou para negociar com o jogador, só que aí veio um time com mais dinheiro e levou. Quem que é o time? Bahia. Bahia que foi comprado pelo Grupo City. Então o dinheiro do Grupo City foi lá e contratou o Ademir para o Bahia. E o Santos ficou a ver navios. Então a gente tem que entender o que é o jogo em si vai até onde dá. Também não dá para você fazer loucura, apesar que eu acho que tem jogador que às vezes vale a pena você fazer uma engenharia financeira mais complexa, pensar em contrato de patrocínio, assim como o Santos fez para manter o Neymar no Brasil, né? Toda uma progressão de carreira, existia um planejamento, etapas a serem cumpridas, gatilhos de prêmios conforme ele fosse cumprindo e certas etapas que estavam definidas e sendo o garoto propaganda junto com o Ganso, de várias marcas que eram parceiras do Santos, e o Santos remunerava eles, né? Então o cara não ganhava só o salário, né? Ele ganhava também uma participação em publicidade. E isso é só um exemplo, né? Dá para fazer de várias formas, né? Você pode fazer diminuindo a tua folha salarial, prestando mais jogadores,
enfim, rescindindo o contrato de outros, né, e daí fazendo parcelamento aí do acordo para você ter cacife ali para pagar um valor maior para o jogador. O Santos está sofrendo com isso. E aí é por isso que o Santos não tem contratação nenhuma, não anuncia ninguém, a gente está esperando reforço, a janela fecha no dia 4 e a gente não faz ideia de quem vai vir. A única negociação que a gente tem certeza, e assim, essa do Ademir, o Diário do Peixe está falando, o Diário do Peixe não vai falar à toa, então aconteceu. Mas que a gente tem certeza com o Jean Lucas. Daí o Jean Lucas, o Santos fez oferta para o Jean Lucas inicial, o Jean Lucas gostou, ele tá querendo voltar, porque quase não tem jogado lá na França. Só que o Mônaco tá fazendo jogo duro, né? E assim, a cláusula problemática é que o Mônaco quer que, se ele receber uma oferta de compra pelo Jean Lucas, o Santos tem que liberar na hora sem ganhar nenhum dinheiro. E aí o Santos tentou várias negociações até que agora fez uma proposta. Eu acredito que tem algum valor de multa que o Santos receberia, né? Se por um acaso fosse o Jean Lucas fosse vendido, o Santos tivesse que abrir mão e daí receberia um valor de multa. É alguma coisa, mas eu acho besteira, assim, porque daí o Jean Lucas vai ficar quanto tempo no Santos? Vai ficar agora, né? Tipo, digamos que ele fosse contratado nessa janela, entraria em 4 de abril, em julho, quando abre a próxima, o time vai lá, pô, faz a oferta e o cara jogou meio que 2, 3 meses, 2 e meio, sabe? Não sei se é tão interessante fazer um esforço tão grande. E assim, eu não estou questionando a qualidade do Jean Lucas, se ele estiver jogando minimamente o que ele jogou na última passagem, ele já melhora o time do Santos só de estar em campo. Então, muitas dificuldades nas negociações por causa da limitação financeira do Santos. Lembrando que tem outros fatores também, assim, sabe? Tipo, como o Santos tem dificuldade financeira, às vezes o jogador não quer vir porque pode ter o salário atrasado, pode ter dificuldade para receber. E time que tem uma condição financeira mais saudável, a tendência é não ter atraso e receber tudo em dia de acordo com o que foi negociado. Então, o Santos enfrenta as próprias dificuldades que foram criadas por dirigentes passados. Tá? Dirigentes que no passado extorquiram o Santos, e isso é uma coisa que a gente tem que falar, a gente pode não ter provas, mas é assim que funciona. O time vai contratando jogadores, fazendo dinheiro, daí quando vende, que pode compensar, paga uma porcentagem aqui para uma empresa de laranja, paga uma porcentagem para um empresário que repassa, e o Santos daí foi sendo dilapidado. E hoje a gente está sofrendo aí pelo terceiro ano seguido, tentando pagar as dívidas. Então, assim, Rueda, parabéns pelo pagamento de dívidas, que nisso você está se mexendo, está tentando fazer o melhor possível. Porém, a gente continua questionando aí a política no futebol, né? Porque o Santos só parece que enfraqueceu, parece que evoluiu, e a gente está sofrendo justamente às vésperas do Campeonato Brasileiro mais difícil dos últimos anos. Não sei dizer quantos anos, mas talvez dos últimos 20, 15, sabe? Uma coisa absurda, assim. Tem muito time bom, muito time com investimento de investidor. Investimento de investidor é bom, né? Tem muito time com investimento aí dos donos dos clubes aí que compraram as SAFs. Tem muito time com situação financeira bem melhor que a do Santos e não precisa nem ser tão um time assim tão maior, né? Tipo assim, a gente fala de equipes que talvez tenham, talvez não, tem mercado menor, espaço menor, mas que por estar numa situação financeira melhor conseguem fazer um investimento melhor e maior que o do Santos, que está sofrendo e daí não consegue se livrar também das peças porque as negociações também não são boas, né? O Luiz Felipe teve proposta do Cruzeiro, só que o Cruzeiro queria que o Santos pagasse 50% do salário e o Santos não quis. O Santos falou, não, você paga tudo ou não paga. E assim, eu não acho que existe uma postura errada do Santos, sabe, de bater o pé, negociar e valorizar ali. Porque o Luiz Felipe não é mau jogador e ganha um salário alto. Então, se o Santos conseguir se livrar do salário inteiro, melhor. E mesma coisa o Zanocelo, né? O Zanocelo teve proposta do Inter, o Santos não quis vender. Teve proposta do Vasco no começo do ano, que o Santos também não quis, até porque à época ele era titular, né? Na virada do ano ali. E agora as propostas que chegaram não são boas e o Santos prefere não se desfazer se não for uma proposta realmente boa. Queria proposta que envolve o jogador que é oferecido não tá no nível que a diretoria do Santos espera. Então não vale a pena mesmo, sabe? Assim, mas ele não tá jogando. Não tá jogando, mas ainda assim é um jogador de compor elenco, né?
numa eventual aí ausência de repente de Sandri, Dodge, é um jogador que pode fazer uma função e pode fazer uma função diferente também, né? O Santos ganha em bola aérea com o Zanocelo, porque ele é mais alto, tem mais corpo, então assim, tem várias questões aí para serem pensadas, para serem consideradas, e a gente está nessa expectativa, né, de reforços, principalmente, mais do que saída de entradas. E as saídas a gente achou que ia ser mais fácil, mas às vezes o mercado também não comporta, né? Às vezes os times já deram uma enchida no elenco e agora tem que ser mais racionais e pontuais, então acaba limitando para onde que o jogador pode ir, também tem que ver o interesse, se o treinador daquela equipe tem interesse e tal. Então tem muita coisa a ser considerada. Por exemplo, o Pirani para o Fluminense é porque o Diniz queria ele. E eu acho que o Santos não soube usar o Pirani, sabe? Porque o Pirani é bom jogador. Ele pode não ser um espetáculo, a solução dos problemas, mas o Pirani é bom jogador. Já provou no Santos, sabe? Então acho que com o Diniz tem potencial aí, inclusive já fez gol aí decisivo pro Fluminense. Então ele tem potencial de repente até de deslanchar. E aí eu não sei se a negociação envolve aí opção de compra pro Fluminense ou não, mas se de repente pode até ser uma boa pro Flu, né? Não pagar tão caro, porque é um jogador que não estava em alta e acaba comprando se ele se destacar lá. E pro Santos, no mínimo, é uma vitrine, né? Então, se o Pirani for bem e o Fluminense não comprar, talvez tenha alguma outra equipe que tenha interesse no futebol do Pirani. E, como eu disse, não tem mais nada para falar. O Santos, as notícias são essas. Assim. Tem volta do Sandro aos treinos, sabe? Tipo, não sei o quanto que é tão relevante isso também. Então, esperar aí para ver o que o Santos consegue aí nesse curto tempo aí de fechamento da janela. Espero que traga reforço e espero que traga para ser titular, sabe? Que faça um esforço, assim, vale muito mais a pena você, já que a gente tem algumas posições bem pontuais ali que precisa, vai no cara que vem para ser titular, faz o investimento, parcela aí, faz o carnezinho aí da Casa Bahia e vão para cima. E é isso, galera. Obrigado aí você que acompanha nosso trabalho. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Tragam mais Santistas. Um grande abraço e para cima deles. Até mais.